segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Bom dia, boa tarde, boa noite, graça, paz e alegria do Senhor para todos vocês. Esse Salmo 1, como diz a palavra do Senhor, fala da bem-aventurança do homem que tem o seu conselho nos caminhos do Senhor, na lei do Senhor medita dia e noite. E fala aqui que bem-aventurança é essa? Que coisas boas vêm através daquele que procura se ancorar no Senhor, se colocar diante do Senhor. Ele fala da árvore que é verdejante como aquela que é plantada junto à corrente de águas, a folhagem não murcha, tudo que ele faz é bem sucedido, e isso são vantagens que a gente tem por estar nos caminhos do Senhor. Eu fico pensando no primeiro versículo: o homem que não anda no conselho dos ímpios, o homem que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Imagina como uma vitrine, que uma pessoa passa, olha e ele para, ele se detém ali, olhando. Daqui a pouco um vendedor chega e chama você para dentro e você senta para experimentar alguma coisa que estava ali exposta na vitrine. E depois você acaba, fazendo as coisas que estão sendo colocadas para você. Quando eu fui militar no período obrigatório de 1 ano, e no meu serviço militar eu acabei fazendo um curso de cabo, e eu era cabo da guarda, eu era responsável pela guarda do turno. E como responsável pela guarda, eu cuidava de todos os outros soldados que estavam ali de vigia, cuidava do rodízio deles como sentinelas. E tem um ditado entre os sentinelas que é assim: não pare, não sente, não durma. Porque se você parar, você vai acabar sentando. Se você sentar, você vai acabar deitando. E se você deitar, você dorme. E alguém que está de sentinela não pode fazer isso. Como cabo da guarda, a gente tem um horário de dormir pequeno. Acho que faz tempo isso, mas eu lembro que a cada 4 horas eu podia dormir 2. Era uma coisa assim. E numa das horas que eu estava dormindo, eu instituí outro rapaz lá para cuidar da guarda, enquanto eu estivesse dormindo. E eu lá dormindo, no quarto que a gente tem lá, lá nos meus sonhos, assim, eu escutei a voz do primeiro sargento. Falei, gente, não é possível, eu estou sonhando com um sargento, que negócio é esse? Daqui a pouco eu escuto bem nítido ele falando: cadê o Carvalho? Cadê o Carvalho? É o Carvalho que é o cabo da guarda? Aí eu falei, não, isso não é sonho, ele está aqui. E aí eu fui lá ver o que estava acontecendo. Foi uma cena horrível. Os soldados estavam todos, a metade estava sem camisa, tinha uns com o gorro virado para trás, tinha soldado lá que tinha acabado de acordar e estava todo desajeitado também. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? E ele falou, é você, né? Você que é o cabo da guarda? E você dormindo enquanto eles estão fazendo tudo isso?
Falei, gente, o que eles estão fazendo? Eles tinham abandonado os postos, tinham ido todos para a cozinha, estavam jogando truco e bebendo vinho. Eu nem sei onde eles arrumaram vinho. O primeiro sargento, ele chamou lá, foi passando na porta, eu acho que ele sempre fazia isso para ver se estava todo mundo de guarda. Isso era 3 da manhã. E ele viu que não tinha ninguém na guarda. Pulou o portão, entrou lá dentro e encontrou todos eles naquela situação. E ele fez aquele discurso, se eu fosse um bandido, eu poderia roubar as armas de vocês. O cara saiu e deixou a arma em pé lá no posto dele, lá na guarita. Ele deixou a arma lá, carregada, lá no posto. Ele falou, eu pegava a arma, matava todos vocês, roubava os outros fuzis, as outras coisas, roubava o quartel inteiro. E vocês, todos mortos, iam ficar, só os parentes de vocês iam ficar sabendo a história. A gente vê o quanto que é perigoso quando a gente está de guarda, quando a gente precisa ficar atento às situações, ficar atento àquilo que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus fala que nós devemos ser pessoas que sabem guardar a lei do Senhor e meditar nela o tempo todo. A gente nunca sabe quando vai precisar da lei. Um advogado, ele sempre está de olho na lei, ele sempre conhece as leis, para quando ele for consultado, ele saber o que a lei está dizendo e como que vai ser interpretada aquela lei, como agir diante da lei que está diante dele. Nós, como conhecedores da palavra de Deus, nós devemos estar sempre buscando e relembrando o que a Bíblia diz, para não esquecermos nunca. Essa experiência que eu passei, eu quase fui expulso do exército, ia ser horrível. Ele viu que não era culpa minha, eu tinha o direito de estar dormindo, eles fizeram tudo nas minhas costas lá. E eles mesmos, os próprios soldados, eles me inocentaram lá, graças a Deus. Mas eu lembro do primeiro sargento falando, eu vou sair agora. E você, Carvalho, não vai dormir mais. Ele falou para mim, você não dorme. Você vai ficar acordado agora até acabar o turno. E mesmo que eu quisesse, eu não ia conseguir dormir mais depois daquele trauma. E eu lembro do primeiro sargento saindo e falando assim, e os soldados me procurando e falando, desculpa Carvalho, falando para mim, era o meu nome de guerra, Carvalho. E ficou uma lição preciosa para mim, para a vida inteira. Eu tinha 19 anos na época e até hoje eu fico nesse pensamento de que a gente pode descansar, a gente pode tirar um sono, mas nunca perder o foco daquilo que é importante realmente. Eu fui descansar muito tranquilo de que estava tudo certo. E eu posso não ter conversado direito com aqueles soldados lá. Então, o bom soldado, ele não para, ele não senta, ele não deita, porque se ele parar, ele vai sentar, e se ele sentar, ele vai deitar, e se ele deitar, ele vai dormir. E isso não pode acontecer quando a gente está de sentinela. A gente tem que estar sempre pronto para tudo. Cuidar dos pensamentos, cuidado com os pensamentos nossos, é ali que começa tudo. É do coração que procedem as fontes da vida, é do coração que tudo começa a brotar. Quando a gente deixa a mente vazia, tem um ditado que diz que a mente vazia é oficina do diabo. E a gente não pode deixar o diabo trabalhar, a gente não pode deixar ele ter espaço. A gente tem que estar sempre com a mente ocupada e ocupada com coisas boas. O apóstolo Tiago, ele nos orienta, pensem sempre nas coisas lá do alto, onde está o Pai das luzes. Se o nosso pensamento estiver sempre cativo a Deus, e Deus ele estiver sabendo do que nós estamos pensando, nada de mal vai acontecer conosco e nós poderemos ficar tranquilos em relação ao nosso futuro, em relação aos perigos que nos rodeiam, porque o Espírito Santo está em nós e ele pode nos alertar de tantos males, tantos que vêm de dentro de mim mesmo, que a minha carne provoca, quanto os que vêm de fora, o diabo, o mundo, a sociedade, as tentações que vêm exteriores, elas podem vir também me sucumbir, elas podem tentar me abater, tentar me afetar de alguma maneira. Mas o Espírito Santo, ele me alerta, ele me ajuda. E se eu estiver focado na palavra do Senhor, se eu estiver com os olhos atentos naquilo que a palavra de Deus diz, eu nunca serei pego de surpresa, eu nunca ficarei desatento, eu nunca ficarei desprevenido e eu posso superar qualquer dificuldade.
Que Deus possa abençoar você, possa abençoar seu dia, sua vida. É isso que eu peço em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus. Deus abençoe.